Salmo 41. O Salmo 41 é uma oração. Davi está orando aqui, sentindo a dor de uma traição. Ser traído dói muito. Então, aqui de uma forma profética, ele está também descrevendo o que é que Jesus vai viver quando Judas vai traí-lo. Verso de número 9 é um salmo profético, porque em Mateus 26, 23, Jesus vai recitar esse salmo. Ele diz: aquele que come comigo no prato, esse vai me trair. Mas em momento de traição, nós não podemos canalizar o nosso sentimento na pessoa. Os Judas, entre aspas, eles são muito necessários na nossa vida. Os Judas, eles nos testam, eles nos ajudam a melhorar. E nós não podemos odiar essas pessoas. Nós precisamos guardar o nosso coração e não canalizar os nossos sentimentos nessas pessoas. Muito pelo contrário, devemos entregá-los nas mãos de Deus. Salmos 42 e 43. Os Salmos 42 até o 49 foram escritos pelos descendentes de Corá. Quem foi Corá? Lembram? Ele foi aquele levita que liderou aquela rebelião contra Moisés e que foi punido por isso. Corá foi morto, mas os seus descendentes, eles permaneceram fiéis a Deus, servindo ao Senhor no tabernáculo, e depois eles continuaram ainda durante muitos anos como músicos, servindo a Deus no templo. Então, no Salmo 42, os filhos de Corá, esses descendentes de Corá, eles escrevem uma canção de adoração a Deus, mostrando como a alma se sente em momento de aflições e ele convida a sua alma. Então aqui é uma poesia conversando consigo mesmo. Esse salmo é maravilhoso. Ele diz: como uma corça deseja, suspira por águas. Corças eram animais que viviam em regiões montanhosas e precisavam correr distância longa atrás de água para sobreviver. Então, como essas corças desejavam tanto achar esses poços de águas, ele está dizendo: a minha alma também deseja o Senhor. Ele está expressando a intensidade da alma, o quanto ela deseja estar na presença de Deus. Então, no verso 5, ele conversa: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás perturbada dentro de mim? Então, ele fala para a alma dele: espera em Deus, e eu ainda o louvarei na sua presença. O verso de número 11, ele diz: espera em Deus, ele é a salvação. Então, essa canção é uma canção que nos faz lembrar que em momentos de tristeza, momentos de angústia, o melhor remédio é deleitar, confiar na bondade de Deus. As pessoas estão vivendo muito ansiosas. A depressão é a doença do século. Pessoas estão se deprimindo, às vezes por motivos tão banais. Mas não podemos dar lugar à angústia na nossa alma quando nós temos a convicção de que o Senhor está cuidando de nós. O Salmo 43 é uma continuidade. Algumas pessoas consideram esses dois salmos como um único salmo. Então aqui ele está dizendo: a nossa única esperança é o Senhor. Tenha fé. Na hora do desânimo, não se entregue à depressão, não se entregue à angústia. Levante a cabeça e confie, espere, tudo passa. Em outras palavras, é exatamente isso que esse salmista está nos dizendo. Salmos 44 e 45. O Salmo 44, ele é um clamor coletivo. Existem orações individuais e existem orações coletivas. Mateus capítulo 6, verso 6 fala de uma oração individual. Entra para o seu quarto, fecha a porta, mas vários textos da Bíblia mostram uma nação clamando ao Senhor.
Aqui, provavelmente, os filhos de Corá estão aqui clamando a Deus junto com a nação em um daqueles momentos de conflitos entre nações vizinhas, momento de guerra. E quando vem essa guerra, a primeira reação é o desespero. Mas ele está dizendo aqui, olha, vamos lembrar o que os nossos pais nos contaram. Ou seja, verso de número 3, nós não conquistamos a terra, não foi por causa da nossa espada. Não foi o nosso braço que nos salvou. Os nossos pais nos contaram, olha só a importância de contar para os filhos os feitos do Senhor. Passar de uma geração para outra geração os feitos do Senhor. Então ele está dizendo assim, vamos lembrar como foi que o Senhor expulsou os inimigos. Vamos lembrar como foi que nós conquistamos a terra. Não foi o Senhor? Pois é, ele não mudou. Não vamos nos esquecer. Verso de número 20. Se nós nos esquecermos do nome do nosso Deus e estendermos a nossa mão para um Deus estranho, porventura Deus não conhecerá isso? Ele sabe o segredo do nosso coração. Não. Vamos confiar no Senhor. Não vamos perder o nosso foco e o nosso alvo. É uma oração coletiva chamando a esta nação. Não se esqueça de que sempre foi Deus. E ele faz uma oração usando uma linguagem metafórica. No verso 23 dizendo, desperta, Senhor, porque dorme, Senhor. E é claro que nós já sabemos que Deus não dorme. E aqui é uma expressão de uma figura de linguagem dizendo, Senhor, se levante, venha nos atender, socorra-nos mais uma vez. O Salmo 45 é chamado de um salmo real, que é salmos utilizados, canções, poesias, em ocasiões especiais do rei, aqui possivelmente seria o casamento do rei Salomão. Então esse salmo, chamado de salmo real, ele vai enaltecer o rei e falar do seu relacionamento com a sua esposa. E esse salmo é um salmo messiânico, porque fala do relacionamento do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja. Então, o salmista exalta o trono de Deus como um trono eterno, como um trono justo. Verso de número 7, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e esse Deus, esse trono desse rei é eterno, dura para sempre. E a noiva, verso 14, levarão a noiva até esse rei com vestes bordadas, ela entrará no palácio do rei. Então aqui está falando do reinado futuro de Cristo com a sua noiva, a igreja. E com muita alegria essa noiva receberá o seu noivo e entrarão no palácio do rei. Ou seja, reinaremos para sempre com o Senhor. Salmos 46, 47 e 48. Os filhos de Corá, mediante uma guerra, provavelmente aqui seja a invasão de Senaqueribe a Jerusalém, ele está lembrando o povo que o nosso Deus é muito maior que os reinos da terra. Então ele ensina aqui, nesse momento de conflito, nesse momento de guerra, a confiar. Então é uma chamada aos súditos desse reino. Olha, vamos lembrar quem é o nosso Deus. Então, lembrar quem Deus é no verso 1. Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Então ele está usando aqui uma linguagem de guerra, quando os soldados se refugiavam atrás daquelas fortalezas, daqueles blocos de pedra, para se protegerem na guerra. Então ele está dizendo assim, o nosso refúgio, a nossa fortaleza nessa guerra é o Senhor. Então ele está convidando, ele está encorajando a lembrar quem Deus é. Ele também encoraja lembrando no verso de número 5, que Deus está. Primeiro quem Deus é, depois Deus está. Ele não esteve e não estará. A presença dele está conosco no momento da guerra. Então, nós não seremos abalados. As nações se levantam, os reinos se levantam, mas ele está. E terceiro, no verso 9 ele diz, ele faz. Ele fez e ele fará. Faz cessar a guerra, quebra arco, corta lança.
E então ele clama agora que esses súditos entendam isso e confiem nisso, que eles precisam se aquietar, verso de número 10, e saber que o Senhor é Deus. No Salmo 47, embora esteja ali falando desse momento tenso ali de uma guerra e mostrando que o Senhor ele é soberano sobre todos os reinos, ele diz, o Senhor é altíssimo, é rei grande sobre toda a terra, verso 8, reina sobre todas as nações. Ele está mostrando que ele é soberano, está acima desses reinos terrenos que se levantam. Também é um salmo escatológico, está mostrando que em breve o nosso Deus reinará sobre tudo e todos, e que todos os povos terão que se ajoelhar e se render perante ao Rei eterno. E o Salmo 48 exalta Jerusalém como um local desse reino. Ele diz, grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no Santo Monte. Está fazendo aqui alusão a Jerusalém, onde estava localizado o templo. E Jerusalém aqui é exaltada como esse lugar da vitória, como esse lugar da exaltação desse rei. E também é um salmo profético que mostra que, em breve, Jerusalém será também o local desse reino visível de Deus. E nós reinaremos para sempre com o Senhor. Salmos 49 e 50. O Salmo 49, o salmista mostra o quanto a confiança nos bens terrenos é vã. Há pessoas que confiam muito nas suas riquezas, nas suas fazendas, mas isto, diz o salmista, isso não pode remir a alma de ninguém. É claro que esse salmista aqui, vivendo um período da lei, ele sabia que havia resgates de escravos, por exemplo, que era feito através de moedas, mas aqui ele está dizendo sobre a alma, verso de número 8. Não existe nenhum dinheiro no mundo que pague o resgate da alma. Então, esse salmos é um salmo também messiânico, mostrando que a salvação do ser humano, da alma do ser humano, ela nunca será feita com dinheiro, é somente mediante a graça de Jesus, mediante ao pagamento com o sangue precioso de Jesus, que o ser humano pode ser salvo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro que é a raiz de todos os males. É ter amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Nós podemos ter um dinheiro no bolso, mas não podemos tê-lo no coração. Não é pecado ser rico, é pecado amar as riquezas e fazendo isso se tornar um foco de vida. Quantas pessoas se esquecem de Deus, porque a sua vida se resume na busca pelas riquezas e não tiram tempo, não priorizam um relacionamento com Deus. E quando morre, verso de número 17, nada levará consigo. Dentro do caixão não vai a casa, não vai o ouro, não vai a prata. Então, dali para frente, o que vai valer a pena é se houve ou não um relacionamento com Deus em vida daquele ser humano. Salmo 50 vai mostrar o contraste, a diferença entre a religiosidade e o relacionamento real com Deus. O salmista mostra aqui que Deus prefere a obediência. Por quê? Os religiosos, eles vivem de fazer rituais, fazer penitências, pecam, fazem seus rituais e procuram Deus só para cumprir um protocolo. E depois de pecar, oferecem rituais como se estivessem aplacando a ira de Deus. Então, o Salmo 50, Asaf, que é o salmista aqui, ele diz, olha, Deus prefere a obediência. Deus tem muito mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, fala sobre isso. Melhor é obedecer do que sacrificar. E aquela pessoa que tem um relacionamento real com Deus, a sua motivação não é
aplacar a ira de Deus. A sua motivação não é conquistar as bênçãos de Deus. A sua real motivação é o prazer de estar na presença de Deus. O salmista descreve que Deus julgará o nosso tipo de relacionamento com Ele, se foi religiosidade ou se a motivação foi pelo prazer de servi-lo e de estar na sua presença.